amigas, né? Ou a pastora, a discipuladora, e nos encostamos e vivemos dependentes delas. Mas chega um momento na fé que a gente não pode mais viver dependendo disso, né? Tem a fé da nossa mãe, da nossa pastora, da Pri, da Gi, da Carol. Ela não pode ser mais suficiente para nós. A gente precisa amadurecer e viver o Deus que elas vivem. Não basta saber que Deus existe. A gente precisa encontrá-lo pessoalmente e vivê-lo ativamente. Há um perigo de viver da fé dos outros. A gente vive numa dependência espiritual e emocional. A gente tem falta de experiências próprias com Deus. O evangelho ele não pode ser apenas uma herança religiosa. Ele tem que ser um relacionamento real. Timóteo ele aprendeu com a avó e com a mãe. Elas plantaram a fé no coração dele. Mas Paulo disse, agora é sua vez, Timóteo. Mantenha viva essa chama. A fé que foi apresentada para vocês, ela mostrou aonde é o ponto de partida. Mas agora é hora de tomar posse da sua própria fé. Elas conheceram Deus na dor, elas conheceram Deus no milagre, elas conheceram Deus pela intimidade. E Deus ele quer que vocês também o conheçam por isso. Nós não podemos ter tudo que elas conquistaram sem passar por tudo que elas viveram. Para vivermos o nosso relacionamento com Deus, a gente precisa crescer na fé e passar da fé herdada para a fé vivida e chegar na maturidade espiritual. Em 1 Coríntios 23:11, diz assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quem lembra aqui do tema do ano passado dos nossos estudos? Era sobre maturidade. Sem maturidade, nós não vamos experimentar a plenitude que Deus nos disponibilizou. A maturidade espiritual, ela vem com a decisão e a entrega diária. Uma pessoa espiritualmente madura, ela vai ter constância, ela não vive de altos e baixos. Ela vai ter responsabilidade, ela vai orar, vai jejuar, ela vai ler a palavra por amor e não por obrigação. Ela vai ter uma resistência à tentação, ela vai aprender a dizer não para o mundo e dizer sim para Deus. E ela vai ter intimidade com Deus. Não depende da fé da mãe ou do pastor para ouvir Deus. Ele fala para cada um. Existem fases para chegar nessa plena maturidade. Ela requer tempo, porque a gente precisa crescer. A gente vai passar de bebê, criança, menino, jovens, enfim, a gente vai chegar a ser adulto. Em Hebreus 5:13 também diz sobre essa maturidade. Ela fala que a gente precisa sair do leite, que quem toma o leite ainda é o bebê, a criança, para entrarmos no alimento sólido quando formos adultos. Para a gente se tornar apto a discernir tanto bem quanto mal. E a gente precisa passar, além do tempo, a gente precisa passar por processos para o amadurecimento. Em Romanos 5:3 e 4, diz que a tribulação produz perseverança e a perseverança, caráter. Na caminhada seremos forjados por meio de processos, e os processos eles vão vir, maioria das vezes, com muitos desconfortos. Nós não podemos ser poupados do desconforto do processo, para que a gente não seja poupado do resultado do amadurecimento. E esse resultado final sempre vai justificar o desconforto do processo. Quando vir os processos, sujeite-se ao Senhor, permaneça nos pés da cruz, busque consolo do Senhor, persevere. Você vai entrar no lugar onde depois vai dizer que valeu a pena todo o processo, valeu a pena o resultado. Eu sou filha de uma mulher de oração, uma mulher que frequenta desde sempre o círculo de oração. E eu, sendo filha, sempre me escondi atrás dela por muito tempo. Na oração dela, nos devocionais dela. E chegou uma hora que eu me incomodei com isso. Eu escutava que eu era a coluna da minha casa, porque todas nós somos a coluna da nossa casa. Nós mantemos ela em pé. E sendo filha, sendo escondida atrás dela,
eu achava, nunca me via assim, porque eu era coluna, mas eu não orava direito. Eu frequentava a igreja, nunca me desviei, mas eu não lia a Bíblia como deveria ler. E esse incômodo foi aumentando. Eu comecei a mudar isso. Eu decidi procurar, eu decidi mudar. Decidi experimentar mais de Cristo. Depois, vocês apareceram, eu comecei a vir para cá. E depois disso, retomei a minha vida. Me ajudou muito com essa vontade que eu já estava fazendo fora. Retomei meus devocionais, leitura bíblica, oração, ouvindo palavras, me alimentando, andando com mulheres que me edificam. E aí começava a minha vida com o meu Deus, aquele Deus que a minha mãe me apresentou. O Deus da minha mãe, ela me ensinou a crer, mas agora eu sabia que era a hora de andar com o meu próprio Deus. E na busca por Cristo, Ele fala conosco e nos prepara por tudo que nós vamos passar. A intimidade com Deus, conversar com Ele, Ele vai falando tudo. E a gente tem que estar com o ouvido muito atento, porque cada detalhe Ele fala. E nisso vieram os meus processos. Uma passagem que marcou muito foi de Eclesiastes 11:5, no ano passado, nesse tempo que Deus falou comigo. E disse assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Começaram a acontecer certas coisas na minha vida, onde fui aprender a entregar e a confiar no meu Deus. Entregar todo o controle a Ele. Eu aprendi a paz que excede todo entendimento. E ela é maravilhosa. Nessa passagem, aprendi que Deus também não precisava nos explicar o porquê a gente passa por provas. Só aprendi que cada vez que a gente passa por uma prova, é um lindo testemunho que a gente vai ter, vai construindo, para a gente depois ajudar uma outra amiga, né, quem precisa, através dos nossos testemunhos. Foi ali que eu precisei pedir para Deus, para o meu Deus estar comigo. A minha mãe passou por um problema muito sério de saúde ano passado, e ela ficou na UTI, ela quase morreu do nada, ela foi para o hospital e ela quase morreu. E ficou uma semana na UTI, do nada aconteceu. E nessa hora, se eu dependesse dela, para quem que eu ia pedir oração? Se ela precisava da minha oração. Ela precisava que eu estivesse clamando por ela. Se eu não tivesse nesse processo de maturidade, como que ia ser, né? Eu não parei, me mantive firme e em paz. Não fiquei desesperada, só entreguei. Porque aquela paz que eu tinha aprendido, comecei a presenciar ela na minha vida nesses momentos. Onde perguntavam para mim, como que está tua mãe? Eu falei, não, ela está no hospital, mas está tudo bem, não entendemos, não sabemos o porquê, mas Deus sabe o porquê ela está ali. Passamos também por processo em casa com meu marido. Não sei se algumas pessoas sabem, ele é bombeiro e ele trabalhava na época numa secretaria de governo. Ele perdeu o cargo, porque quem trabalha ali sabe que acontecem umas passadas de perna, algumas, assim, não é um lugar muito bom de ambiente para trabalhar. E aí, claro, o salário diminuiu, aí tinha uma promoção esperando, ele não foi promovido. Ele estava no topo da lista para ser promovido, mas por causa dessas confusões também de pessoas más, ele também não estava sendo promovido. E o homem, a gente sabe como que ele faz. Ele fica desesperado, por quê? Porque eles são o que sustentam uma casa, né? E aí, eu nessa paz, continuei orando e fazendo a minha parte. Passou um ano, certinho um ano. Aí ele foi promovido agora, deu certinho. Passaram 4 vezes, passaram na frente dele, e daí um ano depois, e entendemos que ali era o tempo certo. E não parei de agradecer, não parei de deixar o controle, não quis fazer as coisas pelas minhas mãos, né? Continuei, eu optei por continuar feliz.
esperando em Deus, porque eu sabia que Ele ia fazer tudo. E depois disso ainda, Deus Ele honra e Ele não faz as coisas pela metade. Passaram-se 2 meses, chamaram, sem que Ele fosse atrás, sem que Ele pedisse para alguém, chamaram Ele e novamente Ele foi chamado para trabalhar numa nova secretaria. Então, assim, a gente sabe que todo esse tempo que a gente passou, a gente estava sendo forjado, a gente estava sendo trabalhado para a gente... Eu acho que por nós, assim, fala assim, vamos ver agora, você vai ser fiel, você vai continuar, você vai estar ali em paz mesmo, em controle entregue, né? E lembra que eu falei que o resultado final sempre justifica o desconforto do processo. Deus, Ele dá processos para a gente, Ele não precisa falar o porquê. Ele acontece, como eu falei, para nos forjarmos, para a gente aprender e para a gente crescer nele. Quanto aprendizado e crescimento eu tive no ano passado com tudo isso que eu passei. E Deus sabia que tinha que passar por isso para eu atingir realmente a minha maturidade. Viver no processo e ver o amadurecimento nele é sensacional. Se eu não tivesse tomado atitude e estivesse dependendo da oração da minha mãe, o que eu teria vivido de bom? Eu ouvi a Pri falar uma vez para mim, eu nunca mais esqueci. Se você pede para outras pessoas toda hora para elas orarem por você, elas vão estar com relacionamento direto com Deus. Elas que vão estar tendo esse desfrute de Deus, não é você. Então você tem que orar, você tem que estar ali diante de Deus. Ele quer se relacionar comigo, Ele quer se relacionar contigo, Ele é o teu Pai. Deus, Ele quer ser o seu Deus. As pessoas, elas abriram o caminho, agora você precisa caminhar. Ele quer se revelar a você, falar com você, usar você. Não viva mais a experiência dos outros, não sobreviva da fé alheia. Ele quer fazer algo novo, profundo, íntimo e poderoso com você. Deus tem uma história nova para escrever com cada uma de vocês. Chegou a hora de crescer. Chegou a hora de deixar de ser menina na fé. Amém. Chegou a hora de viver o seu Deus. Não só conhecê-lo, ouvir falar, mas andar com Deus. Ah, mas eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu posso. Você consegue sim, porque nós recebemos a unção do Santo, como diz em 1 João 2,20. Nós temos a unção dentro de nós. E essa unção, ela nos traz capacitação. Nascemos para ser ungidas e fazer tudo o que Deus disse. Amém? Amém. Eu queria que vocês falassem comigo agora. Não vou mais viver o Deus das outras pessoas. Não vou mais viver o Deus das outras pessoas. Agora é o meu Deus, a minha fé, a minha história com Ele. Amém. Agora é o meu Deus, a minha fé, a minha história com Ele. Amém. Que demais, né? Eu amo ouvir esses testemunhos e saber como Deus continua fazendo mudanças. Já tem aqui. A gente conheceu a Rê e eu vejo a diferença desde o início, quando a Rê chegou tímida, acanhada, e hoje uma mulher que não tem medo de se posicionar e mostrar o que Deus é capaz de fazer, porque só Ele, né? Eu acho que o mundo hoje, ele traz tantas alternativas. Se você entrar na rede social, se você procurar autoajuda, coach, sempre vão trazer ferramentas para você se desenvolver e crescer. Mas sempre vai ser um esforço sobrenatural para essa transformação. Quando vem de Deus, é leve. Né? A gente, quando percebe, nem se dá conta. A gente já está diferente, já está sorrindo diferente, já está olhando diferente. Então é isso, a transformação é de dentro para fora. Muito melhor do que quando a gente usa passo a passo, 7 passos para a vitória, 7 passos, 10 passos para isso. Então é lindo ver o que Deus faz e tem feito na sua vida. E eu queria só complementar, a Rê falou sobre isso, né, da gente conhecer Deus. Eu lembrei de um versículo que fala muito comigo, que está lá em Salmo 34, mas é numa versão, a nova tradução da linguagem de hoje, e ele fala assim, ó, procure descobrir por você mesmo como o Senhor é bom. A gente pode, como a Rê falou, descobrir que Deus é bom através de alguém que conta para nós que Deus é bom. A gente acabou de ouvir a história da Rê,
E aí a gente fala, nossa, realmente Deus, ele é bom. Mas quando você descobre que Deus é bom por aquilo que ele faz na sua vida e através dos testemunhos que você pode gerar, isso é para sempre, né? Você nunca mais vai se esquecer. Amém? Vamos fechar os olhos para a gente orar, para que Deus fale conosco nessa tarde? Pai querido, nós queremos entregar esse momento para o Senhor e te agradecer desde já, Pai, pela tua palavra, que é como flecha que vem ao nosso coração, porque a tua palavra é viva, é eficaz, ela é penetrante, Senhor, ela vai até onde ela precisa ir, porque o Senhor tem propósitos eternos para a nossa vida. Nós queremos abrir a nossa mente, o nosso coração agora, nos dar entendimento e conhecimento da tua palavra, Senhor. Nós, com humildade, queremos receber agora em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu estava com muita saudade, fazia uma semana que eu não vinha, estava viajando, fui buscar o meu filhote que estava fazendo escola de missões e cheguei ontem, ainda não entendi direito como é que vai ser minha vida nova com esse filho novo em casa, mas tem sido incrível já. Tantas coisas que Deus tem falado comigo, mas a principal é o que eu quero falar com vocês nessa tarde hoje, e o tema é perca o controle. Eu não sei se vocês estão dispostas a perder o controle da vida de vocês, né? Porque hoje o que a gente aprende? Que nós temos que ter controle de tudo, né? Que nós temos que contar a nossa agenda, a nossa vida, a nossa rotina, mas Deus vem falando comigo há vários dias sobre isso, sobre perder o controle. E a gente teve uma dinâmica, um encontro das staffs, e um pouquinho antes de eu viajar, e foi incrível, foi maravilhoso, mas a verdade é que eu perdi o controle e eu não gostei. Eu não sei se vocês gostam de perder o controle, mas eu não gosto de perder o controle. A gente foi se encontrar num lugar para poder fazer um momento de vivência, de crescimento, e eu perdi o controle. Eu não sabia para onde eu estava indo. O Waze me levou e eu errei o caminho. E eu não podia falar com as minhas amigas, porque a gente estava num voto de silêncio. Eu só olhei para elas sem poder pedir ajuda para ninguém. E quando eu cheguei no lugar, que era longe pra caramba daqui, eu perdi o controle porque eu não pude ligar para o meu filho para avisar que eu não ia conseguir voltar para buscar ele. E aquilo me gerou uma sensação de insegurança, de intranquilidade, mesmo sabendo que eu estava num lugar bom, com amigas, sendo tratada por Deus. E naquele momento eu entendi, Deus falou profundamente no meu coração: perca o seu controle. Eu queria que você falasse para quem está do seu lado agora: perca o controle. Vamos, isso aí, vamos perder o controle. Sempre que eu falo sobre isso, eu gosto de lembrar que esses bang jumping, pêndulo, foi no pêndulo que eu fui. Esse pêndulo, gente, é assim, ó, ou você vai ou você não vai. E eu gosto de tudo controladinho. Eu gosto de ter certeza dos passos que eu vou dar, o quanto que eu vou me sentir segura. E nesse dia, foi um dia que foi totalmente inesperado. Eu decidi de última hora que eu ia naquele negócio e foi incrível. Mas a verdade é que eu achei durante toda a minha vida que eu não controlava nada e que isso não era um problema. Sempre achei que era muito bom eu ser uma pessoa organizada, gostar de planilha, de planner, de cronograma, organização. E eu batia no peito, porque eu falava, nossa, isso é incrível. Eu sou incrível, porque a minha vida é toda organizada. Mas nem sempre isso é bom. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Provérbios 3, no capítulo 1, e a gente vai estudar sobre esse controle que Deus quer tomar das suas mãos hoje nessa tarde. Nesse capítulo, Salomão ele está escrevendo para um filho. Ele começa assim, ó: meu filho, não se esqueça da lei, mas guarde no seu coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor, a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do pescoço, escreva-os na tábua do coração, e então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento.
Reconheça o Senhor de todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal, e isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. E eu queria saber de vocês, vocês acham que vocês são mulheres controladoras? E aí? Quero ouvir de hoje, a gente vai conversar, pessoal. Não é o friozinho que vai deixar vocês quietinhos. Eu quero saber, quem aqui acha que não é controladora? Pode levantar a mão. Não é controladora. Então, tá bom. Por muito tempo, eu achei que eu não era controladora, porque o meu perfil é um perfil que se adapta a situações. Eu não gosto de conflito, eu gosto de estar em lugares tranquilos. Mas, com o passar dos anos, eu comecei a perceber que, pelo fato de eu querer tudo do meu jeito organizadinho, na planilha, eu fazia com que todo mundo entrasse na planilha. E quando algo saía um pouquinho fora do meu lugar, eu perdi o meu controle e isso não era bom. E isso tem se tornado cada vez mais intenso ultimamente com os meus filhos adolescentes. Eu não sei se vocês já têm filhos que estão passando por essa fase, mas a partir da adolescência, a gente começa a perder completamente o controle. Por mais que você fale, coloca essa roupa, isso comigo. E é por isso que eu sou assim. Eu nunca mais vou deixar que me machuquem como me machucaram, e é por isso que eu controlo. Eu queria dizer para vocês que quando Salomão falou lá em Provérbios para o filho, ele estava falando para um filho amado, para um discípulo, para alguém que ele queria instruir na sabedoria. Ele disse: meu filho, não se esqueça da minha lei. Não se esqueça da minha lei. Solta o controle. Solta o controle de tudo que tem te aprisionado. Hoje, esse passo na nossa vida, ele é importante para que a gente consiga avançar, para que a gente consiga se levantar. Abrir mão do controle da nossa vida. Salomão escreve a quem quer sabedoria. E a sabedoria começa com dependência de Deus. Dependência total de Deus. Não com controle pessoal. Quando nós dependemos totalmente do Senhor. E a palavra de Deus, Ele é quem nos mostra o caminho, quem nos instrui nesse caminho. Em Salmo 119, diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Se você hoje quer buscar conselho, precisa de orientação, a palavra de Deus é a nossa orientação, é aonde a gente encontra fonte inesgotável de sabedoria. E Deus tem me pedido para soltar o controle. E eu tenho certeza que Ele tem pedido para você hoje, soltar o controle. E eu quero dizer para vocês, filhinhas, filhas, não tenham medo. Não tenho medo de soltar o controle. Não tenho medo de se lançar nos braços desse Pai. De muitas vezes não conseguir prever o futuro, ou não conseguir fazer essa previsibilidade do que vai acontecer. Simplesmente se lance. Quando a gente viu a história da Rê, e a gente pôde acompanhar, né, Rê, todo o processo do trabalho do marido dela, a gente viu realmente isso. Uma mulher que estava aprendendo a confiar no Senhor e se lançar. Porque você saber que toda a sua família depende do sustento, de algo que você se programou para ter. E daqui a pouco aquilo foi totalmente frustrado. É algo que tira o teu chão, que faz com que você desacredite. Mas quando nós conhecemos o nosso Deus, nós sabemos quem Ele é. O futuro está nas mãos do Deus, Criador do céu e da terra. Ele faz as coisas no tempo oportuno, no tempo certo, Ele não se adianta, Ele não se atrasa. Nada do que está acontecendo na sua vida, ou que vai acontecer, é o acaso. O Senhor conhece cada cabelo da sua cabeça, que começou a nascer e que vai cair. Ele sabe cada despertar, Ele conhece o fechar dos seus olhos. Essa semana eu estava lendo o livro de Jó, e no final do livro, Deus pergunta para Jó: por acaso você sabe quando as cabras vão se deitar para ter os seus filhos? O Senhor, Ele cuida até quando as cabras vão deitar para ter os filhos. Que dirá de nós que somos filhas? Que dirá nós que somos amadas do Senhor?
Deus cuida dos nossos filhos, cuida do nosso marido, cuida do nosso trabalho, do nosso emprego. Nós precisamos largar o controle completamente. E eu quero te convidar hoje a se render aos pés de Jesus, a se render completamente aos pés de Jesus. Não, a gente tem que perder essa sensação de poder, né? Como a Gi disse, nós somos empoderadas completamente diferente do que o mundo diz. Quando o mundo fala sobre empoderamento, é algo que é dado para nós, mas que é algo que não tem fundamento. Quando o Senhor nos dá o poder, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Controlar nos dá uma falsa sensação de segurança, mas só entrega traz a paz verdadeira. Querer controlar tudo e todos e declarar que nós não confiamos em Deus, que nós não entregamos. Então, quando você diz que confia no Senhor, você precisa aprender a se lançar, a se jogar nos braços desse Pai. Fala, Deus, eu não sei o que o Senhor preparou para mim, mas eu tenho certeza que é bom. Eu tenho certeza que o Senhor tem um futuro maravilhoso para mim. Quando nós entregamos, nós abandonamos o orgulho, nós deixamos para trás o controle que Satanás coloca sobre as nossas vidas. O diabo, ele foi banido do céu por conta da sua prepotência, por conta do seu orgulho, por conta de achar que podia tomar o lugar de Deus. Esse foi o grande pecado de Satanás, esse foi o motivo pelo qual ele foi um anjo lindo, maravilhoso, que era líder de um grupo de guerreiros celestiais. Foi lançado na terra porque ele se sentiu tão poderoso quanto Deus, a ponto de querer dominar. Sua prepotência, o seu orgulho, afastou da presença de Deus. Deus está nos chamando para esse novo estilo de vida, que é dependência total. E eu quero saber qual de vocês aqui está disposto a depender totalmente de Deus. Quem de vocês de verdade, de coração? Mas só diga se você realmente deseja depender de Deus. Se você deseja que o Senhor tome o controle da sua vida. Se você hoje tem coragem de dizer, Deus, eu não sei. Eu não consigo, eu não posso, mas eu creio que o Senhor pode. Eu entrego completamente o controle da minha vida para o Senhor. Eu confio que o Senhor vai fazer infinitamente mais do que aquilo que eu imagino ou daquilo que eu planejo. Isso não é ser passivo, mas é ser conduzido pelo Espírito. E eu quero encerrar lendo um texto que está em Ezequiel 47. Quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, nós perdemos completamente o controle. Ezequiel 47, ele é um livro profético. Deixa eu ver se eu acho. E essa passagem, Ezequiel teve uma visão do trono de Deus. Quando ele estava lá, o anjo levou ele até o trono de Deus e ele deu essa visão. Então, eu queria que vocês... Lembrem-se. No 47:3, Ezequiel 47:3. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Imaginem isso, tá? Ezequiel está vendo o trono de Deus, ele está vendo o templo de Deus. E aí o anjo leva ele para ter uma visão global daquele lugar, que é um lugar celestial. E ele diz assim, o homem foi para o leste com uma linha de medir nas mãos, e enquanto lá ia, mediu 500 metros. Levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e me levou-me pela água que chegava no joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que agora batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado.
Era um rio que não se podia atravessar andando. Esse rio é o Espírito Santo. Quando a Gi falou sobre avançar, a cada 500 metros, esse rio vai se aprofundando. Quanto mais passos você dá na direção de Deus, mais profundo nós entramos na presença dele. E vai chegar um momento que você não pode mais andar. Você já entrou numa água onde você não dá pé para você? E que você perde completamente o controle? Esse é um rio que não se pode atravessar a nado. É um rio que flui, é um rio que te leva. Eu quero te convidar hoje a se jogar nesse rio. Esse rio que não tem pé, esse rio que flui, um rio que te leva até o trono de Deus. É um rio que te leva para águas mais profundas. Eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos e se imaginar nesse lugar que é o trono de Deus. Muitas vezes a gente sente medo, porque a gente não conhece. Imagina que você está chegando nesse lugar, é um lugar novo, é um lugar com tanto esplendor, com um brilho sobrenatural, a sensação que você tem é que você está num lugar santo, num lugar que você nunca chegou antes, mas algo que te traz paz, que enche teu coração de alegria, mas ao mesmo tempo temor. Você vai olhando tudo ao seu redor e você aos poucos vai colocando os pés nesse rio. E você sente o geladinho desse rio tocar a ponta dos seus dedos, mas você ainda sente um temor porque você não sabe o que vai acontecer. E agora você vai entrando. Você vai entrando nesse rio e sente gelar o seu corpo, sente um frescor, um refrigério. E você vai se aprofundando. E Deus tem te chamado. Vem, filha, vem. Vem para mais fundo. Vem se aprofundar nessas águas, vem mergulhar nesse rio. E você entra. E agora você sente que as águas já estão batendo no teu tornozelo. Você começou a ter um pouquinho mais de coragem e vai se aprofundando. E agora essa água está batendo já no seu joelho e você já sabe que é algo bom, algo que vai te trazer felicidade, segurança e amor. E aí você decide avançar. E avança e você vai sentindo essa água bater na sua cintura. E essa água já está refrescando todo o seu corpo. Daqui a pouco você já não consegue mais tocar o chão. O rio está te levando. E você está sendo levada pelo Espírito Santo até esse lugar de santidade, um lugar de amor, um lugar de segurança, de refrigério, de cuidado, de benevolência, de compaixão, de misericórdia, de graça. Esse é o trono de Deus. É o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. É o lugar onde o pecado nos afastou, mas o que o Senhor hoje nos chama para se aproximar com amor, com coragem, com ousadia. A palavra de Deus diz que quando Jesus veio, ele rasgou o véu e que hoje nós podemos adentrar nesse lugar com ousadia, com segurança, como quem entra na casa de um pai, sem medo, com coragem. Deus te espera hoje, minha filha, de braços abertos. Lance todas as tuas preocupações, todos os seus medos, seus anseios ao Senhor. Larga o controle, larga. Para que viver desse jeito? O Senhor está te chamando hoje para jogar tudo que te incomoda, toda a sujeira que você mesmo criou, todo o medo que você guardou dentro de si. Chega, filha, chega. Para que viver desse jeito? Ele deseja tirar todo esse jugo, todo o peso de cima dos seus ombros. Ele quer colocar leveza dentro do teu coração, dentro do teu ser. Entrega teu marido hoje para Deus. Entrega teus filhos. Entrega a sua preocupação com o seu trabalho, com a questão financeira. Entrega a preocupação com a saúde, com doença, com o futuro, com o amanhã. O Senhor tem o controle de todas as coisas. E eu quero te convidar, se você deseja, que nós oremos hoje por você. Venha aqui na frente, venha com coragem, assim como você
entrou nesse rio. O Senhor quer mais na sua vida. O Senhor quer te abençoar, Ele quer entrar no seu coração de uma forma permanente. Não tenha medo, não tenha medo, o Senhor quer mais. Ele quer ser o teu amigo íntimo e fiel, a quem você pode confiar todos os dias, que você pode abrir o seu coração e contar os segredos mais profundos, até aquilo que você nunca teve coragem de contar para ninguém. O Senhor deseja te ouvir e te curar. Esse rio quer te lavar. Senhor Jesus, obrigada. Nós queremos te agradecer pelo teu sacrifício na cruz. Queremos te agradecer porque o que nos separava antes do Senhor, Pai, foi totalmente restaurado através da sua cruz. O Senhor nos aproximou de Deus, Pai. Nós não queremos mais viver longe do Senhor, Pai. Nós, assim como a corça que deseja pela água, nós queremos o Senhor. Nós ansiamos, nós desejamos. Nós queremos o Senhor mais do que tudo nessa vida, Pai. Nós temos vivido de uma forma pesada, Pai, com medo, com dores, Senhor, tentando agradar, tentando performar, Senhor. Muitas vezes um sentimento de não pertencimento nos faz querer o tempo todo impressionar, querer mostrar que nós somos perfeitas, que nós somos